Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Tem monge no samba, tem monge na avenida. Hoje a conversa é com o monge Marcelo Barros, nosso querido amigo, nosso querido tudo, e que esteve na avenida desfilando com a Mangueira, participando do desfile da Mangueira. Desfilou com Jesus na avenida. Marcelo, que alegria falar contigo, você está bem? Para mim também é uma grande alegria estar com você e com essa comunidade amiga e fraterna do Paz e Bem. Eu fiquei muito impressionado com aquela fieira de líderes religiosos atravessando a Marquês de Sapucaí, ali durante o desfile da Mangueira, né? Mangueira que desfilou Jesus Cristo da gente, né? Não Jesus Cristo das igrejas, Jesus Cristo da gente na avenida. Foi realmente muito emocionante, a escola não ganhou, ficou em sexto lugar. O pessoal que entende de carnaval reconhece que o desfile teve problemas, né, do ponto de vista enquanto desfile, né, tecnicamente como desfile, mas foi um evento histórico. E eu queria começar te ouvindo, Marcelo, o que foi para você, né? O que foi para você, para um monge, desfilar na Marquês de Sapucaí, algo inusitado, né? Inesperado. Para mim foi uma coisa fora do comum. Eu nunca imaginei, de fato, é um mundo totalmente outro, né? Quando a gente chega naquela avenida, preparando-se para entrar no sambódromo, com aquela multidão de gente, e fantasiados de tudo, né? Porque tem as fantasias de cada escola de samba e as que vieram para o carnaval sem ser de escola de samba. Então tem de tudo. E todo mundo ali se dando bem. Eu não senti nenhum ambiente nem de violência, nem de qualquer coisa negativa. E, ao mesmo tempo, era uma alegria como de uma espera de algo que a gente não está vivendo, mas está antecipando. É como se fosse a profecia de uma alegria, de uma fraternização futura, assim, de utopias que as pessoas têm na cabeça, no coração e colocam para fora. Então, é como se a gente vivesse uma espécie de grande sonho, Uhum. Que um mundo maravilha. encantado. Uhum. Quando você está na avenida e vê aqueles carros alegóricos imensos, eu me lembrava daqueles antigos filmes de Hollywood que a gente via quando eu era criança, sejam os filmes bíblicos, sejam os filmes sobre heróis, sobre tempos antigos, né? Porque tudo é imenso. Então, aves gigantescas, tudo muito grande, os carros alegóricos são catedrais, né? E, e o número de pessoas, somente na escola da Mangueira, destilaram 4.000 pessoas. Então, de repente, você vê um senhor de idade, talvez mais velho do que eu, que estou com 75, cego dos dois olhos, desfilando. Então, ele não estava vendo nada, ele estava sendo conduzido, mas estava na alegria de estar ali e de estar acompanhando o passo com um filho, ou um sobrinho, ou um irmão mais novo, não sei. Então, eu vi pessoas de duas muletas, eu mesmo estava precisando de algum momento de cadeira de roda, por causa da minha cirurgia no quadril. Mas eu achava que eu era uma pessoa excepcional, que aquilo ali era algo que não se imaginaria no carnaval, alguém na minha situação imaginar que vai desfilar. Ao contrário, eu era um entre, não sei, talvez centenas, porque eu vi vários, pessoas de cadeira de roda, outros de bengala, de muleta, duas muletas, Uhum. e desfilando com alegria, desfilando com coração.
Então, as pessoas gordas, bonitas, feias, magras, de todas as cores, de todos os quadrantes, de todos os gêneros, uma festa de amor. Essa foi a minha primeira impressão, né? Acho interessante você falar de uma festa de amor, né? Porque o pensamento conservador, tradicionalista, tem um olhar negativo para o carnaval de uma maneira geral e especialmente para esse desfile da Mangueira. Foi considerado uma heresia, foi considerado uma agressão, uma ofensa a Jesus Cristo. Jair Bolsonaro saiu atacando, junto com o Jair Bolsonaro, líderes religiosos, cristãos, conservadores, tradicionalistas, fundamentalistas, todo mundo saiu atacando. Você, Marcelo, um parênteses, vai. Quero saudar quem chegou para o nosso encontro aqui, a Laís Taylor, a Vilma Pasqualina Pedó, a Elisa Mendonça. A Vilma e a Elisa, a gente está junto todos os dias, assim como com a Mariames Negreiros. Dizendo, boa tarde, Mauro, boa tarde, monge Marcelo. Vou cantar então, você brincou e eu não. Fernando Antônio Rezende, de Brasília, também sempre com a gente. E a Ana Cláudia Dias. As pessoas estão chegando para essa nossa conversa. A Patrícia Ronck, saudando. Ai, que bom Paz e Bem nesse horário. Nós estamos transmitindo esse Paz e Bem hoje é 27 de fevereiro, quinta-feira, às 3 horas da tarde, né? Um horário diferente, realmente, no Paz e Bem. E na sexta-feira será transmitido pela Pós TV 247, ou estará sendo transmitido esse gerúndio vale, né, para a internet, né? Porque sempre está acontecendo, né? Então, Marcelo, eu queria saber, você foi alvo de críticas diretas também, como o Carnaval em geral e o desfile da Mangueira? Você recebeu críticas também? Recebi algumas críticas, menos do que eu estava esperando, porque, de fato, com o fato de que a Globo, de certa maneira, ou boicoteou ou simplesmente não deu, não destacou a presença dos religiosos lá no Chile, então a repercussão foi menor do que aquela que teria sido se a transmissão da Globo tivesse destacado, né? Não destacou. Apenas no final do desfile fez uma pequena entrevista com o coordenador do grupo e eu não apareci, porque o coordenador era um pai de santo, um babalaorixá. Eu deixei totalmente ele falar, eu fiquei no meio das pessoas normais, comuns, como eu sou. Então, nesse sentido, foram menos críticas, mas recebi sim. Recebi hoje ainda de manhã, pelo Facebook, um artigo de um irmão aqui do Recife, leigo, médico, que diz que o maior horror não é o fato do desrespeito da Mangueira a Jesus, que ele compara com o baile de Herodes, que Jesus teria sido levado fantasiado para servir de choça, de brincadeira, né? No baile de Herodes, mas que tinha padres como eu que estão apoiando e presentes a isso. Os padres, né? Ele não falou monge, mas os padres no baile de Herodes. E acho que até o nome do artigo é esse. Então, eu respondi para ele, né, que Jesus foi acusado, na época da vida dele, de andar com pecadores e com gente de má vida, né? Nunca se negou a isso. E eu ali não tinha impressão de estar com pecadores e gente de má vida. Eu até, digo a você com sinceridade, tenho a impressão de que pecador ali maior era eu mesmo, entendeu? Aquele pessoal era tão inocente, tão simples, tão eles, que se tinha alguém ali que é meio duplo, que precisa de fazer mais esforço, de unificar sua vida, sou eu. E eram os religiosos da igreja, não o povo. Sim. Marcelo, lá na Avenida, dava para ver esse sentido teológico desse samba enredo? Quer dizer, sentido teológico não no sentido de uma coisa erudita, de uma coisa... Dava para ver Jesus desfilando na Avenida? É isso que eu quero saber. Dava para ver. Se a gente vê Jesus no pobre, no pequeno,
naquele rapaz negro, né? Claramente com cara, corpo de negro, do Morro do Rio de Janeiro, pregado numa cruz e cheio de balas no corpo, né? Então, e lá em cima na cruz escrito negro, onde a cruz de Jesus tem INRJ, eles colocaram negro, né? Então dava para ver, sim, dava para ver esse rosto de Jesus nos pobres, nas mulheres, nos sofredores e sofredoras em geral, né? Eu queria ter visto mais, ter visto, por exemplo, no extermínio que existe no Brasil, um dos países que mais mata gays e transexuais no mundo. Mas não se pode cobrar da escola que tenha que explicitar tudo, né? Houve. É verdade, você está falando de um aspecto, eu acho um aspecto bem bonito também do Samba da Mangueira, é que você teve. Porque tem duas maneiras de olhar a crítica, sempre. Tem uma crítica que é feita, que não é crítica, é um olhar de inimigo, de destruição. E tem a crítica, que é a crítica verdadeira, que é a crítica que busca compreender e, a partir dessa compreensão, colocar questões para frente, né? Então, engraçado, porque o desfile da Mangueira é o desfile da teologia da libertação, né? Tudo aquilo que a teologia da libertação sonhou um dia aconteceu na Avenida. E aí, quando eu estou falando da teologia da libertação, não estou falando de algo restrito à Igreja Católica, estou falando de todo o cristianismo, né? Então, o cristianismo popular desfilou na Daquilo Avenida. que se chama Mas, cristianismo da libertação. como? É aquilo que se chama o cristianismo da libertação. Cristianismo da Quer dizer, libertação, além da né? teologia, todo o movimento, né? toda a fé cristã libertadora, uma espiritualidade libertadora. Mas para. Né? Então, a ideia é de que todo mundo achou fantástico, maravilhoso, ficou inebriado, mas houve espaço para críticas como essa. Né? Então, por exemplo, gays, católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, criticaram a ausência de uma presença gay mais explícita. Ontem, conversei com o Faustino Teixeira, aqui no Paz e Bem, estou falando ontem, desculpa. Nesta quarta-feira, aqui no Paz e Bem, nesta quinta, aqui na Pós TV 247, na aula 36 do Faustino Teixeira de Espiritualidade, ele comentou, que ele falou, Mauro, eu achei que a ideia dele foi a seguinte, achei interessante esse olhar dele. Acho que como a Mangueira ia desfilar Jesus, e desfilar Jesus já era em si mesmo algo muito ousado, acho que na hora do desfile, eles, por exemplo, vestiram as pessoas talvez com roupa demais, não precisava ter vestido tanto, né? Podia ter sido mais ousado na ideia de que pertence ao genuíno do cristianismo o elogio do corpo, da beleza do corpo, né? Do corpo como espaço do sagrado. Né? E a Mangueira, talvez assim com medo, um pouco receio das críticas, vestiu demais as pessoas. Enfim, acho que teve uma preocupação ali da Mangueira em relação às críticas, né, Marcelo, que transformou o desfile um pouco aquém do que poderia ter sido para ser uma expressão mais viva, mais alegre do cristianismo. Né? Verdade. Concordo inteiramente com você, mas acho que esse não é um problema da Mangueira, esse é um problema da tradição cristã. Sim. Quer dizer, a Mangueira simplesmente, ao assumir a versão cristã, a gente poderia quase dizer o catolicismo popular, e nesse sentido não era muito teologia da libertação, era aquilo que eu estou chamando de cristianismo libertador, a partir do cristianismo do povo, do Jesus da gente, que gente? A gente do morro, a gente, né? Então, eles associam a religião com uma certa moralidade burguesa, com uma certa, um certo estilo europeu de viver, de se relacionar. E aí o comedido, o pudor, o cuidado, né? Talvez exagerado, de relativizar o corpo. Então, eu teria gostado de ver o corpo humano
muito mais realçado como beleza, como liberdade, como alegria. Não nada pornográfico, mas o erótico no sentido espiritual do termo. Existe uma espiritualidade do erótico. E ali não aparecia isso, não, ou ao menos não se explicitou. Em nenhum momento, pelo que eu percebi, não se explicitou. Não é? Mas, como eu digo, não se pode pedir tudo. Quer dizer, a gente tem que entender que um movimento de libertação como esse não pode ser uma explosão repentina. Ela é um processo. A Vilma Pasqualina Pedó, vou colocar duas questões aqui, depois eu queria ir para falar da ideia do processo também, que achei bem legal isso que você trouxe, Marcelo. A Vilma Pasqualina Pedó está dizendo, maravilhosa essa estola do monge Marcelo Barros. Foi exatamente com essa estola que você foi para a Avenida, não é? Eu quis trazê-la por causa disso. Conta. Ela me foi dada numa das últimas viagens, visitas, trabalhos que eu fiz no México, uma índia da região de Chiapas, que é essa região onde os índios assumiram, né, todo um processo de retomar sua identidade original, sua vida de povo. Então, ela é artesanal, ela é feita pelos índios, por uma índia, e ela me foi dada de presente, um presente simbólico. Quer dizer, ela queria dizer que as flores são o sacramento de Deus nas religiões indígenas, na espiritualidade indígena, mexicana e em outras, Deus aparece nas flores. Você pode mostrar ela um pouquinho mais para nós, Marcelo? A beleza das flores. Ah, que linda! Então, eu desfilei com essa estola. E vou de novo. Você sabe que amanhã haverá outro desfile, né? O desfile das vencedoras. E apesar de que a Mangueira ficou em sexto lugar, ela é, eu acho que a primeira ou a segunda escola que vai desfilar no sábado à noite. Eu estou gripado, eu estou com problemas na coluna, eu estou com insuficiência respiratória, um bando de coisa humana, mas eu vou me mexer para ir para lá, para estar com a Mangueira neste sábado, novamente, na frente do desfile da Mangueira. Ah, que legal, Marcelo. Então, teve monge na Avenida e vai ter monge na Avenida, então, no desfile das campeãs, né? Conhecido como desfile das campeãs, tradicional. Logo na noite do sábado. Na noite do sábado, é isso aí. Muito, muito legal. O Ricardo Bige está fazendo uma pergunta, eu já adianto, mas se você quiser comentar também, Marcelo, se o cardeal do Rio de Janeiro fez algum comentário a respeito do samba enredo. Ele está se referindo ao o cardeal... Ai, meu Deus do céu. Dom Orani Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro. Não vi você... Houve algum comentário da arquidiocese sobre o carnaval? Eu não ouvi, não escutei nada sobre... Eu também não vi. Acho que se tivesse ocorrido, a gente teria visto, a gente estaria atento, né? Acho que não teve, não. Nada sobre isso. Não escutei nada. É possível que eles tenham sabiamente tomado a decisão de ficar calados, porque Sim. No passado já houve desencontro entre igrejas e escolas de samba e o saldo é muito negativo para a igreja, para as religiões. Quer dizer, a escola de samba, de certa maneira, representa uma cultura do povo e não tem sentido um conflito, quer dizer, pode haver uma discordância, pode haver uma sensibilidade diversa, né? Eu acho que a gente tem que, inclusive, dar o direito ao arcebispo do Rio ou a cristãos tradicionais de não gostarem desse estilo, de preferirem um outro modo mais sacral, né? A gente, Mauro, que ainda faz uma distinção muito grande entre sagrado e profano. Uhum. Então, Jesus pertence ao sagrado e não pode ser misturado com o profano. Pessoalmente, eu acho isso uma concepção pagã.
antibíblica, no sentido de que a Bíblia diz o verbo se fez carne. E o que eu acho mais bonito nos evangelhos de Natal, do tempo de Natal, no evangelho de Lucas, capítulo 1 e 2, é a quantidade de anjo que aparece para lá e para cá. O anjo que anunciou a Maria, os anjos do Natal que cantam glória a Deus nas alturas. E o que quer dizer essa presença de anjos, no sentido de seres celestes? É que o céu se junta com a terra, não há mais separação. Acabou a divisão entre sagrado e profano. A gente poderia dizer hoje em dia, numa releitura, Deus entrou na escola de samba, entendeu? Mas todo mundo não pensa assim, não tem a obrigação de pensar. Eu respeito profundamente quem tenha uma outra sensibilidade, quem fique mais com a sensibilidade do templo, do sagrado, do religioso, do hierárquico, o maior respeito. Quer dizer, apenas penso que não se deve um condenar o outro, né? Sim. Marcelo, agora, de fato, se a gente olha para o texto bíblico, no texto bíblico, estritamente no texto bíblico do Novo Testamento, Jesus adorava uma festa. Adorava uma festa, né? Se a gente vai, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, se eu não estou enganado, se a minha memória não me falha, são 38 situações ao longo do Evangelho que acontecem onde? Ao redor da mesa, em ambiente festivo, né? Essa era uma característica muito forte de Jesus, né? Jesus compara o reino de Deus com uma grande banquete, com uma grande festa, né? Sempre compara o reino de Deus com festa. Então, não tem sentido imaginar um cristianismo sem festa. E não, hoje em dia, quando se fala em festa, se pensa em festa religiosa, festa sagrada, solenidade litúrgica. Mas Jesus não pensou nisso. Jesus pensou na festa do povo. Eu conto e gosto de me lembrar disso, que eu era jovem monge no mosteiro de Olinda, e uma vez eu saí no carnaval, meio assim clandestino, inclusive, não muito apoiado pelos irmãos do mosteiro, e fui ver o desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos, o maior bloco de carnaval de Olinda até hoje. E ali naquela, eu olhando o bloco da Pitombeira, eu não fui pular, eu fui só olhar da esquina. Eu encontrei o padre, naquela época, padre Eduardo Ronert, que foi meu professor de teologia, de história da igreja, e até hoje é muito meu amigo, né? E o Fantástico. Eduardo, ao meu lado, ele disse: Marcelo, quando eu vejo isso, eu sonho com o dia em que a vigília pascal nossa seja uma festa assim, se torne um carnaval deste tipo. E, na época, eu achei aquilo tão estranho, aquela palavra dele, eu confesso que não entendi. Eu fazia ainda uma distinção grande entre festa litúrgica e uma festa como carnaval. Eu não, pessoalmente, não gostaria que a Vigília Pascal se transformasse num carnaval. Hoje, eu acho que pode até ter diferenças, cada uma tem sua especificidade, e eu continuo não desejando, por exemplo, o desfile de escola de samba na Páscoa, não é isso. Mas eu gostaria que se aproximasse mais uma coisa da outra, que a celebração pascal tivesse essa sintonia, essa sensibilidade de ir além do templo, além do religioso, além do litúrgico formal, e assumir-se a alegria do povo, a utopia de uma ressurreição da natureza, ressurreição sociopolítica da humanidade, em todos os aspectos. Então, para mim, quando eu tive nesse desfile da Mangueira, Mauro, eu senti ali um ensaio da Páscoa como Deus gostaria que ela fosse. Legal. Muito bom. Um aspecto
Isso é fantástico, Marcelo, é fantástico. Uma coisa importante da gente ter em mente é que quando o monge Marcelo Barros e diversos outros líderes religiosos, vários líderes religiosos cristãos também, anglicanos, pentecostais, neopentecostais, protestantes tradicionais, quando eles vão para lá, eu não estou nem falando dos líderes religiosos que não comungam ao redor da Bíblia, mas estou falando dos cristãos, porque afinal o desfile foi de Jesus Cristo. Nós vamos falar depois sobre essa diversidade que estava lá. E os tradicionalistas protestam, dizendo que é uma heresia e tal. Ao contrário do que pode se imaginar, em vez de se afastarem, eles se aproximaram do texto bíblico, não é apenas da tradição, é do próprio texto bíblico. Há uma tradição no cristianismo de entender que há figuras de Jesus. O que é figuras de Jesus? Personagens bíblicos que como que apontaram, foram profecia da chegada de Jesus, né? Anteciparam de alguma maneira, de maneira imperfeita, mas anteciparam a chegada de Jesus. O maior símbolo deste, se eu não estou enganado, Marcelo, é Davi, não é? O rei Davi. Sem dúvida nenhuma. Tanto que Jesus né, segundo o Evangelho de Mateus, é da casa de Davi. Né? Ele foi reconhecido no seu tempo como o Davi que voltou. Né? Isso, ele é filho de Davi. Filho de Davi, o Davi que voltou para o seu povo. E olha aqui, Davi. Eu vou ler aqui. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, é a chegada da arca com as tábuas da lei em Jerusalém. Diz assim: Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor ao som de todos os instrumentos de madeira, de cipreste, das cítaras, das harpas, dos tamborins, dos pandeiros e dos símbolos. Davi rodopiava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava cingido com um efópis, com um pano simples de linho. Gente, carnaval! Carnaval! Mauro, esse texto do capítulo 5, 7 do segundo livro de Samuel é tão importante que o evangelista Lucas conta a visitação de Maria e Isabel tendo como pano de fundo esse texto. Então, assim como Davi dançou diante da arca, o menino pulou de alegria no ventre da mãe, João Batista. Assim como quando Micol, a mulher, brigou com o rei Davi, dizendo: como é que você, rei de Israel, se presta a ir para a rua nu, praticamente, né? Para dançar nu, como se fosse um homem simples. E ele responde, né, que sempre faria isso diante da arca de Deus. A mesma, baseada nesta palavra que Isabel diz a Maria: de onde me vem a honra, a alegria que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Então, todo o texto da visitação de Maria a Isabel é construído no Evangelho de Lucas como uma espécie de midrash, de conto judaico, sobre este relato que você está lembrando, para mostrar como o Evangelho assumia isso normalmente, naturalmente. Então, nesse sentido, essa unidade entre festa popular e a prática da fé cristã, ela tem que ser reconquistada. E não é a escola de samba que vai entrar na igreja. É a igreja, como assembleia, como comunidade, que tem de se inserir no meio do povo, que tem que ir além da sua cultura religiosa. Então, nesse sentido, esse desfile da Mangueira é profético, sim. É incompleto, mas toda profecia é incompleta. Nenhum profeta da Bíblia foi profeta em todos os aspectos. O Amós ressaltou uma dimensão da profecia, a justiça. O Oséias ressaltou uma dimensão, a misericórdia. Isaías, a santidade. Jeremias, uma outra. E assim
cada profeta contribui com uma dimensão. Ninguém tem a obrigação de ser profeta em todos os sentidos, em todas as dimensões. Isso só Jesus. Jesus é o auge, o esplendor, a plenitude da profecia. Eu queria ressaltar, Mauro, uma coisa que você disse aí, é que uma das coisas que mais me impressionou nesse desfile foi a presença de 20 religiosos, Isso. quais o único padre era eu, e tinha mais uns 3 ou 4 pastores e pastoras de igrejas cristãs. Os outros todos eram de outras religiões. Algumas de religiões tradicionais brasileiras, como Umbanda, Candomblé, outros de religiões orientais, como budista, Hare Krishna, Fé Bahá'í. Então, havia muitos. E a bandeira que eles trouxeram é do respeito à diversidade religiosa. Eles não foram lá para falar de Jesus apenas. Por quê? Porque eles não são cristãos. Sim. Mas, ao mesmo tempo que eles aceitaram ir para um desfile cujo tema é Jesus, eles, para mim, foram um exemplo de ecumenismo, um exemplo de abertura, um exemplo de acolhida. Eu não sei se o tema fosse Buda ou fosse Maomé, se nós cristãos teríamos a mesma abertura, o mesmo interesse, a mesma disponibilidade de testemunhar. Eu quero que Deus me dê essa generosidade Que eles tiveram. que eles tiveram, quer dizer, que eles estão tendo, porque amanhã, sábado, eles estarão de novo lá conosco. Então, é muito importante ressaltar essa dimensão espiritual da fé deles. Sabe o que eu desejei dizer a cada uma deles? A palavra que Jesus disse àquela mulher cananeia, sírio-fenícia, que não era judia, e Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. E disse àqueles que estavam ali em cerca dele: nunca vi uma fé tão grande em Israel. Eu tive vontade de dizer isso àqueles irmãos e irmãs que estavam comigo de mãos dadas, que tantas vezes naquele desfile nos abraçamos. No meio do desfile, a gente espontaneamente se abraçava, se beijava. Pessoas que eu nunca tinha visto, que eu encontrei ali pela primeira vez naquela noite. Que maravilha. Mas que eram de um carinho, de uma abertura, de uma acolhida. E eles estavam ali entrando nessa festa do Jesus da gente. Eles que não são cristãos. Eu queria ressaltar isso. Marcelo, acho que há algo, a gente até comentou sobre isso. É como se a gente pudesse ter visto ali na avenida uma missa em movimento, né? Uma missa acontecendo no desfile. Me fala um pouco dessa ideia que você teve. Eu sei que essa é uma questão que apareceu para você ali. A palavra missa é uma palavra latina que parece o particípio passado do verbo mittere, enviar, e então, portanto, a missa seria o enviado, o envio, né? E teria essa dimensão da missão, do ir, né? Isso que o Papa Francisco chama hoje uma igreja em saída. A missa é a saída. Então, o desfile é a saída de uma escola. A escola deixa o seu barracão, a escola deixa o seu morro, a escola deixa o seu ambiente e ela se larga. Ela vai para a avenida, ela faz uma missa. E é importante que a nossa Eucaristia, que a nossa ceia de Jesus, se torne cada vez mais isso: saída, partilha, largada. Né? E eu, nesse sentido, que não normalmente, vou confessar uma coisa para você, eu não gosto de usar estola, porque a estola
é o símbolo da romanização da liturgia. A estola é segundo o Jungmann e todos os historiadores da liturgia, era uma insígnia dos cônsules romanos e que os sacerdotes, presbíteros e bispos cristãos receberam como herança depois que o Império se tornou cristão e aboliu a antiga religião. Então, a estola não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Tem padre que acha que a estola é tão sagrada que, para celebrar a Eucaristia, ele poderia até nem ter uma túnica, mas a estola tem que ter. Uhum. Porque seria a estola que marcaria o fato dele ser presbítero. Uhum. É o contrário. A estola marca ele ser sacerdote herdeiro da antiga religião do Império Romano. Entretanto, quando a gente retoma essa alegria de ver uma Eucaristia, uma ação de graças, uma partilha de comunhão acontecendo na avenida, como no desfile da Mangueira, a estola, que é esse símbolo pagão de poder, se torna um símbolo de comunhão, de festa, de alegria e de dizer, por exemplo, eu com essa estola estou, de certa maneira, simbolizando naquela avenida, isso aqui é uma Eucaristia, visto que eu só uso estola na Eucaristia. Certo. Eu não saio de estola na rua. Percebe? Uhum. Então, se eu uso uma estola na avenida, é para dizer, eu estou me sentindo aqui num ambiente litúrgico de Legal. partilha, de comunhão e de ceia de Jesus com vocês todos. Que maravilha. Fico bem feliz. Uma ceia de Jesus aberta ao universo, como ele queria. Sim. E como ele fez em toda a sua vida. Sim. Em toda a sua vida. Nós vamos começar na segunda-feira, aqui no canal Paz e Bem, também na Pós TV 247, um curso sobre o Jesus histórico. E como o Marcelo disse, talvez quem esteja ensinando o cristianismo na sociedade seja mais a Mangueira do que as igrejas, né? Então, a Mangueira é o ponto de partida, foi nossa inspiração para esse curso sobre Jesus histórico. Nós vamos fazer o professor Pedro Lima Vasconcelos, um biblista, né, professor de teologia há muito tempo. Ele vai usar esse livro aqui, que acho que tem muito a ver com o desfile da Mangueira. Muito. Muito a ver com o desfile da Mangueira, né? Jesus, uma aproximação histórica. Quem quiser comprar, compra, porque esse livro realmente é essencial, do José Antônio Pagola, um dos teólogos mais importantes vivos atualmente. Muito bom, né, Marcelo? Muito bom, excelente e muito simples, muito fácil de ler, um livro agradável, que todo mundo vai gostar de ter e de ler. Eu espero que todo mundo goste do curso. Serão, em princípio, 8 aulas sobre a história de Jesus, do Jesus Cristo histórico, mas a primeira aula é um destrinchar do samba enredo da Mangueira e uma apresentação das linhas gerais do curso. Se durante este curso for o caso, eu me disponho a colaborar com uma pequena série cujo título será Na Casa do Meu Pai há Muitas Moradas. E o tema é Jesus histórico e as outras religiões. Ah, tá fechado, tá então, ótimo. Se casa com este... Claro. Enquanto vocês vão ouvindo o Pagora, né, através do Pedro Luiz, na descrição do Jesus histórico, a gente vai, em alguns momentos, ou uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, conversando elementos, uma série, 3 ou 4, sobre como, né, Jesus vai tratando as outras religiões, as outras tradições, a partir da tradição bíblica e também da abertura pessoal dele. Certo?
Já está combinado. Nós vamos encerrar o programa aqui e o Marcelo e eu vamos continuar fora do ar mais um minutinho. Já vamos deixar... Gente, pode ficar tranquilo que vai ter o curso. Vai ter curso com o Marcelo. Nossa, gostei demais. Marcelo, antes de encerrar, tem alguma coisa ainda que você queria acrescentar sobre o desfile, os ecos para você, ou o anúncio que você faz? Nós fizemos todo o programa sobre o tema do Jesus da gente e talvez a gente esqueceu um pouco o título, né? O tema título do desfile, que é A Verdade Vos Fará Livres. Isso. E é importante nesse momento, porque alguém disse, eu nem sabia, eu não acompanho isso, que essa palavra é uma das palavras mais usadas pelo nosso ex-presidente da República. Sim, Sim, o Bolsonaro é meio que um mantra. A impressão que eu tenho é que o único trecho, o único texto bíblico que ele conhece é esse. Né? Ele usa isso para justificar toda a campanha de fake news e mentiras. Só que aí a gente poderia agradecer de coração a Mangueira de ter trazido para nós de novo, se reapropriado, como é o direito do povo, dessa palavra de Jesus, que a falou no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, num contexto em que ele estava justamente lutando, arguindo, polemizando com os doutores da lei e os tradicionalistas da religião judaica, que tinham uma posição que esse pessoal de extrema-direita cristã tem hoje em dia. Então, o que eu queria ressaltar aqui, para terminar, é que a verdade vos fará livres seja o caminho da gente para que esse desfile de carnaval continue, né, num movimento de fazer um cristianismo para além do eclesiástico. Sim. E a gente possa sonhar, mas também ensaiar um carnaval da libertação, um carnaval definitivo. Que bom. É tua bênção para nós, não é não? Que seja uma bênção de Deus para nós todos. E essa palavra, porque você sabe que eu agora lembrei uma palavra de São João Crisóstomo, no século IV, que ele dizia assim: o Cristo ressuscitado faz da vida da gente, mesmo no meio da luta, uma festa contínua. Então, que o carnaval desemboque nessa festa contínua do coração, da fraternidade, da reconciliação da humanidade com a natureza, e a gente faça essa utopia do reino de Deus. Deus abençoe. Amém, que bonito, gostei demais. Obrigado, Marcelo. Logo, logo tem curso com Marcelo Barros, então. Na casa do meu pai há muitas moradas, Jesus e as outras religiões. É isso aí. Hoje foi muito bom, nosso monge na avenida. Monge na avenida, sábado à noite, então, Marcelo Barros desfilando com a Mangueira na Marquês de Sapucaí, mais uma vez. Marcelo, vai com um beijo. Paz e bem. Paz e bem, gente, paz e bem.